E vamos de live. Tô devendo live pra vocês. Tenho feito só no TikTok, não tem aparecido tanto aqui. Mas hoje eu vou falar com vocês a respeito de ressonância magnética versus extensão de cílios. Eu vou ter que colocar e tirar o óculos, porque minha lente não tá atualizada. Vocês viram que eu postei um vídeo hoje de uma senhorinha que ela foi fazer uma ressonância magnética, ela deve ter ido fazer check-up, e solicitaram que ela tirasse os cílios postiços, que ela usa todos os dias. Quem acompanha ela na rede social sabe que todos os dias ela tá de cílios postiços e ela não fica sem. E aí ela falando, ela tá conversando acho que com o filho dela, falando indignada. Falaram pra eu tirar os meus cílios. E a Ana, eu acho que é a neta dela, acabou de colocar e tá lindo. E aí surge aquele embate, né? Precisa tirar? Não precisa tirar? Por que que isso acontece? Bom, isso acontece em alguns casos porque houve uma fake news há anos atrás que acabou proliferando uma informação de forma incorreta, né? E com isso fez com que alguns médicos ficassem morrendo de medo, porque aqui, afinal de contas, o exame de ressonância magnética é um exame muito sério, é um exame muito minucioso e por ele ser tratado e realizado dentro de um campo magnético, né, de um tubo magnético, é preciso ter alguns cuidados, principalmente com metais. Então eu vim falar um pouco sobre esse assunto porque existe dois tipos de ressonância magnética e por se tratar de um exame extremamente minucioso e que ele é indispensável para vários casos, a gente precisa sim ter uma atenção. E se o médico recomendar tirar, gente, não vá contra, tá? Porque tem alguns pontos. Só que não tem problema usar a extensão de cílios realizada com isolamento 1 por 1. Né? Fio por fio, e ao mesmo tempo até mesmo cílios postiço com adesivo de cianocrilato. O que acontece? Tem um cílios postiço que ele tem ímã, que ele tem duas partes, ele é como se fosse um sanduíchezinho. Esse tipo não pode ser usado, mas eles acabaram abrangendo, né, todas essas observações por cautela. Eu já fui fazer uma vez um exame de ressonância magnética, isso no ano passado, no meu pé. E eu fui fazer um exame dentro de um campo aberto de ressonância magnética. Eu até achei super diferente, porque eu nunca tinha visto aquele tipo de maquinário. E até o moço me explicou, falou, Lara, essa é uma máquina nova, ela não é um tubo. Então, assim, várias pessoas que às vezes a gente não conseguia fazer exame por conta de obesidade ou por conta de claustrofobia, com essa máquina a gente consegue. Só que tem alguns exames que a gente consegue fazer nessa máquina e alguns exames que a gente faz na outra máquina. Por que existe também essa observação? Por conta de que esse, vamos dizer, é um dos exames mais avançados da área da medicina para casos cirúrgicos, no caso, por exemplo, de cirurgia do coração, verificar se as vias estão entupidas, como é que tá a fisiologia da pessoa, tem exame da pelve, tem exame da perna, tem exame do peito, tudo, e da face. O que acontece? Quando eu fui fazer esse exame, não me pediram para eu tirar a extensão de cílios. E eu não precisaria, porque eu estava fazendo no meu pé o exame, mas eu estava dentro da sala. Mas ele já sabia como era realizado o procedimento, que não tinha problema quanto a isso e que não ia interferir. Já quando, no caso, você vai fazer esse tipo de exame na região da face, é importante que não esteja, não por questões que o campo magnético vai pegar e vai sugar por conta de imã, não. É por conta de que a gente trabalha assim o fio sintético sob o olhar da cliente, né, sob o olhar de vocês. E a gente, por se tratar de um exame da face, para ter uma melhor visualização e não perder esse exame, não deixar esse exame, vamos dizer assim, ser desvalidado, esteja sem a extensão. Não existe o porquê entrar em conflito quanto a isso. Só pega esse policia. Quando que vai realizar o exame? Aí não realiza o procedimento. Antes de realizar o exame, peça para fazer a remoção do procedimento. Isso não tem problema algum. Isso é uma coisa que é feita rapidinho e depois você realiza novamente. Em caso, por exemplo, de procedimento cirúrgico, a gente também tem que ficar atenta com a extensão. De certa forma, não tem problema, mas tem médicos que não gostam, não se sentem confortáveis. É raro, mas acontece, principalmente também quando é alguma cirurgia na face. Em se tratando de cirurgia de blefaroplastia, cirurgia plástica, já tive, por exemplo, um caso dentro da minha família. Minha mãe, no ano passado, tirou um carocinho aqui e tinha que estar sem extensão.
Então, assim, os médicos pedem esse cuidado, porque querendo ou não, os cílios, ele é um fio de PBT, né? Ele é de teraftalato de polibutileno, é um fio sintético, para evitar qualquer tipo de intercorrência. Então, assim, não tem para que chegar em embate. Mas quando a gente está falando no caso da ressonância magnética, a gente está falando exatamente quando é criado um campo magnético para pegar exatamente, ó, e ele interagir com o hidrogênio do nosso corpo. Sim, eu anotei, para evitar de eu esquecer. Com o hidrogênio do nosso corpo, o que é isso? Gente, é um exame muito minucioso. Você pede um dia, se vocês conseguirem, para a pessoa que está realizando o exame, para você acompanhar. Nem sempre é possível, mas é uma coisa muito diferenciada, é muito específico. E aí, o que acontece? Ele foca lá naquela região, também coloca a chapa próxima, conforme for o tipo do aparelho, para depois pegar e ter um resultado mais específico, mais minucioso. E ele é indicado, ó, para neurologia, ortopedia, cardiologia, oncologia, abdômen e pelve. Por quê? Na neurologia, ele vai olhar cérebro, medula, espinha medular e os nervos. Então, ele vai observar todos esses campos para ver se está tudo certo. No caso de ortopedia, ele vai verificar a articulação, ele vai verificar os ossos, vai verificar os músculos e também os ligamentos. Então, já é um exame mais minucioso. Depois tem também na área de cardiologia, ele vai fazer uma análise do coração, ele vai também verificar também os vasos sanguíneos. Na área de oncologia, ele vai detectar tumores e também fazer acompanhamento desses tumores. Então, para quem é paciente oncológico, é um exame que vai ser feito rotineiramente. Não pode, por sinal, fazer esse exame quem tem marca-passo ou tem pinos no corpo. Daí o pino precisa ver se ele se adapta a esse tipo de exame. Eu me lembro que a minha avó tinha marca-passo, dependendo do que ela precisava fazer, era feito um ultrassom, porque ela não podia entrar no campo da ressonância magnética. Então, era uma coisa mais assim, que tinha que ficar mais atenta. Hoje em dia existem aparelhos de marca-passo já diferenciados, então é uma questão que precisa ter essa informação. E toda vez que a pessoa coloca o marca-passo, ela recebe uma carteirinha com todas as especificações do aparelho, para exatamente não ter problema. Mas assim, no caso, por exemplo, que a gente viu o vídeo, né, ela tá com cílios postiço com um adesivo de látex. Não teria necessidade dela tirar. Mas também, se tratando de uma pessoa de idade, eles tiraram por cautela. Existe uma portaria da Secretaria de Ressonância Magnética, né, da Associação de Ressonância Magnética, informando que esses casos não têm ligação. Mas também usando o exemplo daquela extensão, daqueles cílios que eu falei que não é extensão, aqueles cílios magnéticos que é de sanduíche. Esse sim, o negócio pega e atrai, não tem jeito, então tem que ficar atenta. Tem até uma história muito assim impactante que eu não lembro quando aconteceu, que alguém foi fazer um exame de ressonância magnética, não com extensão de cílios, e ela tinha alguma coisa de metal no corpo que não tirou, e aí o campo magnético pegou, atraiu, disse que foi um BO, entendeu? Mas se, por exemplo, você vai fazer um exame de ressonância magnética, veja antes, verifica se você pode ou não estar com a extensão, porque às vezes você pode marcar o exame e demorar, vamos dizer, um mês para fazer esse exame, ou até um pouco mais, se é algo muito importante. E no momento em que você chega até o local, se você está com extensão e eles não autorizaram, você vai ter que tirar. Então, fica atenta a isso. Se falarem que não tem problema, aí é um outro negócio. Só que é importante também você informar com quem que é profissional que você realiza o procedimento, para geralmente esses lugares querem saber como a profissional realiza o procedimento para elas ficarem tranquilas. Já em se tratando do nosso adesivo de cianocrilato, ele não tem metal, então não existe qualquer tipo de intercorrência em questão de essa radiação pegar e atrair ele. Mas, por conta da fake news que surgiu há tempos atrás, com fotos erradas, que no caso usaram fotos de uma pessoa que fazia maquiagem direto, usava os cílios postiço em cima do outro, e aquele plástico do adesivo de cílios postiço, né, que é de látex, mesmo ela ia passando sombra por cima, então ia ficando um negócio assim, horroroso. E aí tiraram, falaram coisas que não existia, porque você vê que aquilo é o plástico específico da cola de látex, e nem exame de ressonância aquela pessoa fez. Então foi o tipo de material que criaram de uma forma sem informação, né? Para tentar assustar as pessoas. Tanto que teve muitas pessoas com medo de usar a extensão de cílios por um bom tempo. Então, por exemplo, se você quer fazer esse tipo de procedimento e você vai fazer algum exame, pergunta.
procura saber como é esse exame. Se você vai fazer alguma cirurgia, pergunta se tem alguma restrição para você estar usando a extensão e aí por diante. Geralmente, parto não tem qualquer tipo de problema. Cirurgia plástica, dependendo da região, não tem qualquer tipo de problema. Cirurgias localizadas, como apendicite, não tem qualquer tipo de problema. E isso eu falo por conta de casos que eu já presenciei. No caso, por exemplo, da minha mãe, que eu falei que ela foi tirar um carocinho daqui, né, que ela teve um câncerzinho, ela recebeu uma ficha de descrição totalmente completa, totalmente detalhada, passando informação que não poderia estar de cílios. E ela não me informou, eu peguei só no dia, né, da realização, eu não percebi, foi uma coisa que passou despercebida e pode passar com qualquer pessoa. Eu vi de manhã antes de dia, eu falei, meu Deus, e como que vai fazer? A sorte é que eu tinha pinça na minha bolsa, eu peguei e fiz a remoção mecânica. Até no hospital elas acharam muito interessante a forma como eu trabalhei e elas viram que não ficou nenhum tipo de resíduo. Só que no caso, o médico chegou depois, ele não queria realizar a cirurgia dela. Por quê? Porque ele falou que como tirou, podia ter resíduo. Eu falei, não tem. Eu expliquei, falei, sou leste-terapeuta, apresentei minha carteirinha de leste-terapeuta. Eu sou grau nível 4. No grau que eu tô, existem menos de 10 mulheres, eu acho, no Brasil. Eu vou confirmar essa informação e depois volto a falar. Ou seja, no Brasil não, no mundo, né? Que somos as profissionais que compreendem a respeito da saúde dos cílios e de tudo que a gente tem que fazer pra gente ter essa região sempre saudável. E aí ele entendeu, eu explicando pra ele entendeu o que eu falei, e ele falou, eu nunca vi ninguém explicar dessa forma que você tá explicando, só que eu preciso então chamar uma outra pessoa pra remover o que tiver, porque é conflito de interesses. Eu falei assim, ninguém rela na minha mãe. Por quê? Porque eu sei que tem muitas profissionais que não sabem o que elas estão fazendo, que nem eu nunca entrei com química no olhar da minha mãe, em questão de remoção. Então, até isso a gente tem que ter cuidado, até isso a gente tem que ter aquele tato, aquela noção. Mas não existe qualquer tipo de problema quando realizado do pescoço para baixo. Se for na região da face, lembra, procura estar sempre ter uma melhor resolução desse exame para não ter qualquer tipo de confusão da leitura da imagem, porque é algo muito sério, muito minucioso. E esse exame, ó, eu me lembro que no ano passado eu fiz na minha planta do pé, eu paguei, acho que foi R$850. Então não é um exame barato, mas sempre peça orientação para o médico, solicite a informação de quem vai realizar esse tipo de exame, o que pode, o que não pode, e não entre em conflito. Só pensa que você precisa estar tendo cuidado porque é para sua saúde, tá? Agora, o que tem problema em relação a fazer ressonância magnética que ninguém menciona? Maquiagem. Nós temos inúmeros produtos de maquiagem que a gente usa que existem uma presença de ferro, de certa forma, e que às vezes não é repassado, como sombra, como blush, como delineadores e aí por diante. Então, vários produtos voltados para a maquiagem, eles precisam ter mais atenção. E no caso, esse é o tipo de coisa que ninguém chama atenção. Só que devido aos estudos até dessa portaria de segurança da ressonância magnética, né, da portaria da saúde de ressonância magnética, identificou isso. Em questão de tatuagens também tem essa questão. Eu acho que se você realiza tatuagem em um tempo X, você não pode fazer esse tipo de exame. Então são outras especificações que precisam ter um alerta ainda maior do que a extensão de cílios. E tem muitas pessoas que têm muita tatuagem, principalmente com pigmento preto, que chama ainda mais atenção na hora de se realizar um exame de ressonância magnética. O mesmo se aplica a micropigmentação, seja de delineado no olho, assim como também das sobrancelhas, porque querendo ou não existe um pigmento ali que ele tenha um mineral dentro da composição daquela tinta. Então é algo que também precisa pegar, também precisa ficar atenta para não ter qualquer tipo de intercorrência. Eu nunca ouvi dizer que isso já tenha acontecido, tá? Mas quando nós fomos ter mais conhecimento a respeito desse caso, isso foi argumentado, que é algo que a gente precisa ter atenção, precisa ter cuidado, precisa instruir, precisa ser falado, e aí por diante. Por isso que eu vim até aqui falar, porque tem quem fale assim, não precisa e eu vou fazer o que for naquele lugar para eu pegar e tá usando extensão.
E eu sou muito sincera, por exemplo, com as minhas clientes, que elas falam, ai, não vou tirar. Eu falo, olha, conversa com o médico antes. Conversa com ele para exatamente não ter qualquer tipo de problema e você não perder a data, não perder a autorização, não perder mais tempo quanto a isso. E elas seguem tudo que eu falo. Ontem veio até uma cliente que ela vai realizar cirurgia na vista, né? Para pegar e tá tirando os óculos, meu sonho. E ela precisou remover as extensões. E antes do médico falar, eu já havia falado para ela. Eu falei assim, Dani, ela falou que ia fazer cirurgia, eu falei, então a gente precisa remover as extensões. Ela, por quê? Eu falei, não, porque precisa, ele vai trabalhar no olho. Querendo ou não, quando é uma cirurgia de correção de vista, abre o olho, né? Fica tipo um fórceps aberto. E precisa tirar as extensões, sim, para evitar qualquer tipo de intercorrência. Ai, Lara, mas podia queimar e tudo mais? Não, gente, pode cair um fiozinho. E aí por diante, dentro do olho, você não sabe como vai acontecer. Então a gente pegou, né? Ela entrou na consulta e aí ela me ligou. Acabei de sair do médico e ele realmente falou que precisa remover. Falei, então vem aqui, nós vamos remover. A gente removeu ontem no final do dia. E ela já falou, assim que eu acabar a cirurgia, eu vou realizar novamente. Falei, a gente vai pegar, assim que você acabar, passando 1 semana ou 10 dias, a gente realiza novamente o procedimento. Porque, em primeiro lugar, vem a sua recuperação. Então, até isso, a gente tem que ter atenção em se tratando de um caso como esse, um caso cirúrgico da vista e tudo mais. Em caso, por exemplo, de cirurgia de blefaroplastia ou de lifting facial, também é o ideal se tirar as extensões. Porque às vezes, até em alguns casos, o médico pode vir a cortar os cílios natural. E tá tudo bem se ele vier cortar. Se o médico vier cortar, tá tudo bem. Ele tá cortando simplesmente por conta do procedimento que ele tá realizando ali naquela região. Até mesmo se for uma cirurgia de blefaroplastia a laser, sem corte, também precisa estar removendo. Por quê? A extensão, a gente tem uma curvatura, então com isso, pode, por mais que seja com o olho fechado, pode pegar um pouco, e aí não é legal, entendeu? E em se tratando do cílio natural, no caso o médico vai pegar e vai prender tudo para baixo, e aí ele vai conseguir ter uma melhor visualização do local em que ele vai estar trabalhando. Então lembra, se o médico solicitar a remoção das extensões, remova. Não fique chateada, não brigue com o médico, nada. Isso só vai te trazer indisposição e ao mesmo tempo um desconforto. Depois, acabou, passou isso, vai lá, realiza de novo o procedimento e tá tudo bem. Isso é o mais importante de tudo. Eu precisava passar essas informações para vocês, porque é algo que muito se cria polêmica e não existe essa necessidade. É apenas a necessidade de ter uma melhor percepção e o melhor resultado. Lembrei agora de um caso de uma cliente que ela foi realizar uma cirurgia plástica também, e o médico solicitou que ela removesse e nós removemos. Isso foi lá em 2019. Nós removemos a extensão, ela fez a cirurgia. 3 dias depois ela me ligou desesperada, pelo amor de Deus, eu preciso colocar meus cílios de novo, vamos, porque eu não tô aguentando. E aí a gente colocou de novo. Mas, gente, siga as ordens do médico. Mas em se tratando, se tem risco de usar na ressonância magnética? Não. Tem riscos de usar durante uma cirurgia? Não. Ao menos que seja na região dos olhos, tá? Mas se o médico solicitar, siga as ordens do médico. Essa live vai ficar gravada, tá? Tudo detalhado aqui pra vocês conhecerem o que é, entenderem o que é e conforme for também poder argumentar com os médicos, com o local que vai realizar o exame aí por diante. Mas lembra, primeiro a sua saúde. E se for exigido uma coisa, não tente entrar em conflito quanto a isso. Combinado? Então eu fico por aqui. Depois eu volto com algum tema diferente em outro dia, fazendo uma live instrutiva para vocês, porque isso é uma questão de conhecimento também. Combinado? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.